2009. Na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, um homem está discursando. Isso é um negócio comercial. Empresas capitalistas criam vírus para depois produzir e vender vacinas. Isso é muito vergonhoso e antiético. Vacinas e medicamentos não podem ser vendidos. A medicina deve ser gratuita, mas as empresas capitalistas produzem vírus e vacinas e querem lucrar. Vamos desvendar essa história reveladora e descobrir a verdade atual. Reveladora em todos os sentidos. Líbia. Em um intervalo de tempo muito curto, vimos sua decadência e destruição completa. Como aconteceu que um país com um produto interno bruto per capita de 14 mil dólares, que é mais alto do que em alguns países ocidentais, foi praticamente apagado do mapa. No 1º de setembro de 1969, uma famosa comunicação número 1 foi transmitida no rádio líbio. Cidadãos da Líbia, em resposta às aspirações e sonhos secretos que enchem seus corações, em resposta às suas incessantes demandas por mudança e renovação espiritual, à sua longa luta em nome desses ideais. Ouvindo o seu chamado para a ressurreição, as forças armadas que lhe foram confiadas assumiram essa tarefa e derrubaram o regime reacionário e corrupto, cuja maldade nos causou indignação e choque a todos nós. Todos os filhos do deserto, das nossas antigas cidades, verdes planícies e belas aldeias, avancem. Nesse dia, o movimento dos oficiais livres, unionistas socialistas, sob a liderança de Muammar Gaddafi, derrubou o rei e proclamou a República Árabe da Líbia. Assim, começou uma nova era, que alguns chamarão de Era da Floração e outros a chamarão de Período de Tirania e Despotismo. Gaddafi começou expulsando todas as corporações internacionais do país e fechando as bases militares da OTAN. E começou a construção do Estado, da união das tribos que viviam em territórios comuns para um Estado moderno. Assim, soou o principal slogan da primeira década do governo de Gaddafi. Mas para as tribos dispersas, nenhum governo era necessário. Muitos não estavam satisfeitos com a nova política e a oposição se fortalecia. Para manter o poder, Gaddafi recorreu à sua tribo, cercando-se de pessoas leais. Nesse momento, ele percebeu que precisava de um caminho diferente. E ele encontrou, criando uma forma única e impossível de replicar de governo. Assim surgiu, não uma república nem uma monarquia, mas a grande Jamahiriya, socialista e popular da Líbia, um mutante único entre a estrutura tribal e o Estado centralizado. O experimento foi muito bem sucedido. Da obscuridade no meio do deserto da Líbia, transformou-se em um Estado, com um nível de vida muito alto. Apenas olhe para esses números, sobre os quais só podemos sonhar agora. Anualmente, o Estado pagava $1.000 de doação para cada membro da família. O auxílio-desemprego era de $730, enquanto o salário médio de uma enfermeira era de $1.000. Ao se casarem, os recém-casados recebiam do Estado $64 mil para a compra de um apartamento. E para cada criança recém-nascida, a família recebia $7 mil. Um bom início para uma nova unidade social. Se alguém decidisse abrir um negócio próprio, recebia uma ajuda financeira única de $12 mil. Ao mesmo tempo, grandes impostos e taxas eram proibidos. Educação e medicina eram gratuitas. Além disso, estudar e estagiar no exterior era custeado pelo Estado. Também existia no país uma rede especial de lojas para famílias numerosas com preços simbólicos para os principais alimentos. Não havia pagamento de serviços comunitários. Os empréstimos para a compra de carros e apartamentos eram sem juros. Ao mesmo tempo, o Estado pagava até 50% do custo do carro e para os soldados do Exército Popular, ele dava 65% do valor. Também existiam farmácias especiais que forneciam medicamentos gratuitamente. A gasolina custava menos que a água, 14 centavos por litro. Na Líbia, serviços imobiliários eram proibidos, e falsificar medicamentos era punido com pena de morte. Também eram proibidas a venda e o consumo de álcool. Lei seca. 3/4 dos líbios até 1969 eram analfabetos e 10% da população sofria de cegueira devido à total falta de saneamento e à quase total ausência de médicos e instituições médicas.
Gaddafi iniciou rapidamente a construção de hospitais, bibliotecas, escolas e universidades. Até 1977, o nível de alfabetização no país havia aumentado para A, e até 1990, quase 90%. Quais qualidades pessoais o coronel Muammar Gaddafi deveria ter para criar um oásis em um curto período de tempo a partir do deserto? Bem, ele definitivamente não era um anjo. Muito é conhecido sobre seu amor por mulheres e luxo, bem como sobre sua severidade e vingança. Na história de Gaddafi, há muitos ajustes de contas com adversários políticos. Em 1978, o líder dos xiitas libaneses e fundador do movimento Amal, Imam Musa al-Sadr, desapareceu misteriosamente durante uma visita à Líbia. Gaddafi poderia alcançar seus oponentes políticos em qualquer lugar. Era impossível se esconder dele no exterior. Nos primeiros 25 anos de seu governo, 8 morreram na Itália, 6 na Alemanha, 5 na Grécia e 3 na Grã-Bretanha. Os inimigos de Gaddafi foram mortos na Áustria, Espanha, Chipre, Líbano, Malta, Polônia, Romênia, Arábia Saudita e França. Ele os destruiu metodicamente e friamente. Gaddafi era sem dúvida cruel, como todos que jogam em grande escala no tabuleiro mundial de xadrez. Por exemplo, é difícil chamar os Estados Unidos da América com seu Guantánamo, a bomba atômica e o condenado Saddam Hussein de bons e justos. Há uma analogia ainda mais vívida com o líder da Chechênia. Existe até um termo especial, inimigo de Ramzan Kadyrov. Essas pessoas também não vivem muito. Não importa para onde vão ou em que país tentam se esconder, a morte geralmente as encontra. No geral, essa comparação é muito interessante. Afinal, Gaddafi liderou a Líbia por 27 anos. Kadyrov também era muito jovem quando assumiu o poder na Chechênia. Distribuindo de forma justa o petróleo que Alá deu, Gaddafi estabeleceu um regime de poder ilimitado, esgotou o campo político e eliminou qualquer possibilidade de surgimento de qualquer oposição. Tudo isso em contraste com um paraíso terrestre para si e seu círculo íntimo, e um socialismo peculiar para os cidadãos. Há também algo a dizer sobre o paraíso terrestre. O número exato de propriedades e vilas pertencentes a Gaddafi, espalhadas pelo mundo, é desconhecido. De acordo com a mídia líbia, a fortuna pessoal do líder da Jamahiriya excedeu 20 bilhões de dólares. O coronel tinha uma fraqueza especial por ouro. Deste precioso metal, foi feito um sofá em forma de sereia, uma metralhadora AK-7, um relógio, um carrinho de golfe, todos os utensílios de mesa e até uma mosca, encontrada em sua casa. O avião pessoal de Gaddafi, o 340, com banheira de hidromassagem de tamanho completo a bordo, foi feito de prata. Roupas, cirurgias plásticas em um bunker especial, estrelas mundiais no dia do aniversário, virgens como guarda-costas, tudo isso custou uma fortuna. Chegou ao ponto em que o coronel levava xadrez consigo. Junto com ele, vieram camelos vivos, para que o líder líbio pudesse começar cada manhã com um copo de leite de camelo fresco. Assim, as viagens ao exterior com camelos viraram tradição. De qualquer forma, para criar algo que acabou resultando na Líbia, e ainda em um prazo bastante apertado, era necessário possuir qualidades humanas muito específicas, ou talvez não tão humanas. Mas isso é uma questão mais para Gaddafi e para a elite governante da maioria dos países. Por exemplo, como entrar no círculo das principais agências de inteligência do mundo. Gaddafi fez isso de uma maneira bastante original, que, verdade seja dita, uma pessoa normal nunca entenderia. Ele começou a apoiar movimentos radicais de esquerda e nacionalistas em todo o planeta. Nesse processo, as diferenças entre a luta dos povos pela liberdade e o terrorismo eram muito confusas, no mínimo. Pessoas inteligentes entendem que atentados terroristas são, na grande maioria, não ações insanas de fanáticos religiosos, mas ações cuidadosamente planejadas por serviços especiais e agências de inteligência de diferentes países. Naquela época, a Líbia ajudava financeiramente e com armas cerca de 30 organizações extremistas, incluindo o Exército Republicano Irlandês, a Euskadi, a Skatasuna Basca, as Brigadas Vermelhas Italianas, o Exército Vermelho Japonês, o Exército Alemão Ocidental, a facção do Exército Vermelho, o grupo palestino Abu Nidal e muitos outros. Em 1986,
Ele planejou uma explosão em uma discoteca de Berlim Ocidental, frequentada por militares americanos. 3 mortes e 2 centenas de feridos. As agências de inteligência logo identificaram o envolvimento de Gaddafi, o que foi confirmado anos depois. Em resposta, foi realizada uma precisa bombardeio de alvos militares em Trípoli e Benghazi, é claro, com a morte de dezenas de civis. Após algum tempo, em dezembro de 1988, o voo de passageiros 747 explodiu sobre a cidade escocesa de Lockerbie. Morreram 270 pessoas. 15 anos depois, para remover as sanções internacionais, a Líbia admitiu que seus oficiais eram responsáveis pela explosão do avião. Em setembro de 1989, um avião que realizava o voo 772 Union de Transportes Aériens de Brazzaville para Paris caiu na terra. 179 pessoas morreram. E a mesma situação. 15 anos depois, em 2003, Gaddafi anunciou sua decisão de pagar indenizações às vítimas da tragédia, enfatizando que ele não considera seu país responsável pelo ataque terrorista. Nossa dignidade é essencial. O dinheiro é indiferente para nós. Os casos de Lockerbie, UTI e EIJ já estão encerrados. Estamos abrindo uma nova página em nossas relações com o Ocidente. Supõe-se que as explosões dos aviões foram orquestradas pelos serviços especiais líbios a mando de Gaddafi, em retaliação ao bombardeio de Trípoli e Benghazi. Assim agia o homem que chegou ao poder aos 18 anos como resultado de uma revolução, e conseguiu manter esse poder por mais de 40 anos, até os 70. Poucos conseguiram isso na arena política mundial. Mas qual foi o principal crime de Gaddafi que as nações ocidentais simplesmente não puderam perdoar? Gaddafi se atreveu a ter um objetivo muito ambicioso: fortalecer os países africanos como um todo. Ele teve a audácia de propor aos estados africanos a ideia de deixar de ser um apêndice pós-colonial do Ocidente. Ele queria mudar o destino, que os Estados Unidos da América e os grandes jogadores europeus há muito prepararam para esses países. E o mais desagradável, ele estava dando passos concretos nessa direção. O sistema monetário, baseado no dólar, engoliu todos os países da África, utilizando seus recursos naturais, como petróleo e minerais. Para mudar essa triste situação, Gaddafi planejava introduzir o dinar de ouro como a moeda principal. O coronel Gaddafi tinha um plano global para criar uma forte união de estados africanos que se baseariam neste novo sistema econômico. O coronel ofereceu essa alternativa vantajosa principalmente para os estados islâmicos da África, mas também deu a oportunidade de se juntar à união a todos os outros estados africanos. O próximo passo ambicioso que Gaddafi queria realizar era libertar seu mercado de petróleo do dólar. De acordo com o Acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo com os Estados Unidos da América, desde os anos 70, a Líbia conduziu o comércio de petróleo em dólares, o que era vantajoso para os participantes ocidentais do acordo. Se Gaddafi tivesse feito isso, outros produtores africanos e do Oriente Médio de petróleo e gás teriam seguido seu exemplo. O novo plano de Gaddafi significava a criação de um sistema bancário africano completamente novo, que não dependeria dos bancos centrais ocidentais, franceses e britânicos. É improvável que o Ocidente suportasse tal golpe em seu sistema. Por isso, a elite mundial não poderia permitir isso de forma alguma. Havia outra razão, também relacionada aos recursos, mas não ao petróleo. Líbia, Egito, Chad e Sudão são esses países flutuantes. Eles estão localizados em uma enorme massa de dunas de areia de Núbia, cobrindo uma área de até 2 milhões de quilômetros quadrados e com uma espessura de 60 a 230 metros, com enormes reservas de água. Os líbios tropeçaram nessa fortuna por acaso. Eles descobriram a água em 1953, tentando encontrar fontes de petróleo. Apenas alguns anos depois da chegada de Gaddafi, os habitantes do país perceberam que tinham encontrado um verdadeiro tesouro. Gaddafi começou a implementar um dos projetos de irrigação mais grandiosos da história. O coronel o chamou de Grande Rio Feito pelo Homem. A construção dessa estrutura, em larga escala, poderia transformar a África árida em um continente florescente. Era exatamente isso que Gaddafi buscava. Primeiro,
Sob sua orientação, foi desenvolvido um projeto para uma complexa rede de tubulações. Sua tarefa era transportar água do lençol freático da Núbia para as regiões áridas do país. Em seguida, especialistas da Coreia do Sul foram convidados para a Líbia, trazendo consigo as tecnologias mais modernas da época. Em El Bureij foi inaugurada uma fábrica de tubos de concreto armado de 4 metros de diâmetro. A construção do oleoduto, que desde o dia 28 de agosto de 1974 é considerado o maior projeto de irrigação do mundo, começou. E isso mesmo, em um estado subdesenvolvido. Os planos de Gaddafi não eram apenas para o abastecimento de água das cidades do país. No futuro, planejava-se cultivar e irrigar centenas de milhares de hectares de terra. E além da própria Líbia, incluir outros países africanos neste sistema. O que aconteceu no final? A África não só deixaria de ser um continente eternamente faminto, mas se tornaria uma exportadora de produtos agrícolas. Os países ocidentais nunca poderiam permitir isso. Afinal, muitos deles estavam envolvidos no fornecimento de alimentos para a África. Era totalmente desvantajoso para eles a transformação da África de consumidora para produtora. Além disso, o mundo já enfrentava uma grave escassez de água potável. Quase 20 anos atrás, no distante ano de 2000, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, declarou que 2 bilhões de pessoas desesperadamente precisavam de água potável. Segundo o Banco Mundial, até a metade do século XX e 40% da população mundial enfrentará escassez de água e 20% sofrerão gravemente com essa escassez. Portanto, a posse de água automaticamente colocou o líder líbio entre os líderes em escala planetária. Em um evento comercial dedicado à conclusão de uma das fases da construção do grande rio Manmad, Muammar Gaddafi fez uma profecia. Agora, após essa conquista, as ameaças dos Estados Unidos da América contra a Líbia dobraram. Os americanos tentarão prejudicar nossos esforços e levar os líbios à fome. E já em meados de fevereiro de 2011, protestos em massa contra o governo começaram no país, que rapidamente se transformaram em um conflito armado entre as forças governamentais e a oposição. Em março, começou a intervenção militar na Líbia pelas forças da coalizão internacional, que incluíam países da OTAN. No final de agosto, com o apoio da aviação da OTAN, as forças da oposição ocuparam a capital líbia, Trípoli. Tudo seguiu o cenário já familiar. Em seguida, surgiria, como que do nada, um líder forte e independente. Com apoio militar, ele deveria ordenar o país e criar uma nação confortável ao Ocidente, com aparência democrática. Mas algo deu errado. Após a queda do regime de Muammar Gaddafi, o país foi efetivamente dividido em vários territórios controlados por diferentes grupos. Exatamente após a queda de Gaddafi, os terroristas internacionais começaram a invadir a Líbia. A influência deles na situação política interna do país continua a crescer. A consequência mais terrível da guerra civil na Líbia foi a morte de dezenas de milhares de pessoas. Muitos cidadãos do país perderam suas casas e começaram a emigrar para países vizinhos e Europa, arriscando a vida. Ao destruir o sistema criado por Gaddafi, a democracia ocidental não obteve exatamente o que esperava. Mas ninguém quer admitir seus erros. Afinal, a mensagem principal ainda foi entregue. O mundo não tem o direito de mudar contra a vontade daqueles que se chamam de elite. O assunto da Líbia não se esgota com isso, mas nosso tempo é limitado. Por isso, vamos concluir. Conte-nos nos comentários se perdemos algo neste episódio. Ou você acha que a questão é completamente diferente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.